A paz do Senhor, povo abençoado. Hoje nós iremos falar de um assunto muito necessário, um assunto que tem assustado muitos pais, muitos pastores, a adultização precoce dos nossos jovens. Está uma coisa desgovernada, descontrolada. Os jovens estão amadurecendo rápido demais. Quando o tempo é atropelado e o propósito é comprometido, então acendemos a luz vermelha, acendemos o alerta, porque na palavra do Senhor, Eclesiastes 3:1, lá diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas muitos jovens não querem entender esse tempo. Muitos jovens querem atropelar esse tempo determinado pelo Senhor. Vivemos uma geração que está correndo contra o tempo, ou melhor, atropelando o tempo. Crianças querendo ser adolescentes, adolescentes querendo ser adultos e adultos frustrados tentando voltar a uma infância que já passou. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha por estações, mas essa geração está vivendo fora da estação. O que nós precisamos mostrar para os nossos jovens, o que eles têm que entender, o que eles têm que compreender, que o problema não é crescer, o problema não é crescer, o problema é crescer antes do tempo. Deus estabeleceu fase na vida, nós precisamos passar fase a fase e não atropelar nada. Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Nós devemos fazer isso, nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. A Bíblia não chama criança de adulto, ela não chama adolescente de pai. Existe um processo. Mas muitos pais são coniventes, muitos pais acham bonitinho, muitos pais são negligentes. E vendo as nossas crianças virarem pais, virarem mães precocemente. É o erro da nossa geração atual, é um erro terrível, pular etapas. Um adolescente que ainda não aprendeu a lidar com suas emoções básicas, já quer viver como adulto, entrar em relacionamentos sérios, tomar decisões importantes sem conselho e rejeita a orientação dos pais. Acha que o pai é antiquado, que o pai é quadrado, que o pai é velho. Depois, quando enfrenta frustrações, não sabe como reagir, porque não passou pelo processo de aprendizado. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos alertando para que nós venhamos abrir os nossos olhos, para que nós venhamos abrir as nossas mentes, para que nós possamos preparar os nossos filhos. Porque assumir responsabilidade sem preparo é muito perigoso, é muito perigoso. Porque um jovem decide casar ou ter filhos sem estrutura emocional, espiritual ou financeira. No começo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ou tudo é belo. Mas com o tempo, surgem as pressões, contas, conflito, cansaço. Então, os nossos jovens, agora adultizados, eles não têm base para sustentar o que estão passando. Eles não têm raiz, eles não têm estrutura para suportar aquilo. E então, buscar a experiência antes da maturidade é o que os nossos jovens deveriam fazer. Eles deveriam obedecer pais, obedecer mãe, principalmente obedecer o Senhor.
Mas o jovem quer viver tudo muito cedo: festa, vida sexual, decisões radicais, sem ter maturidade para entender as consequências. Depois vem os traumas, culpas e marcas que poderiam ter sido evitadas. Porque Deus não criou o crescimento como um salto, como um atalho. Ele criou como um processo. Porque nem tudo que você pode viver, você deve viver de uma vez. Você deve viver agora. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Lá diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Não é porque você pode que você deve fazer. Não é porque você tem a oportunidade que você deve abraçar. Não é porque o prato está posto à porta que você tem que pegá-lo. Porque nem todo prato é bênção na sua vida. Tem muitos pratos, tem muitas portas que são colocadas diante de você, meu amigo, meu irmão. Tem muitos pratos que são ciladas de Satanás e estão enganando a muitos. Porque o tempo é quebrado e as consequências elas vão aparecer. Elas vão aparecer quando vocês pulam etapas. E por causa da imprudência do homem, a sua vida muitas vezes é arruinada. Provérbio 19, capítulo 19, versículo 3, lá diz que uma pessoa pode dar cabo da sua vida por causa de uma insensatez, mas no fim acaba por culpar Deus pelo que acontece. Você plantou, você pegou a semente, você furou o solo, você jogou a semente, você regou, você cuidou, deixou a planta nascer, florescer e dar frutos. Mas quando os frutos aparecem, são consequências que você não gostaria de ter. Então você começa a querer tirar a responsabilidade de você e colocar a responsabilidade em Deus. Porque toda ação tem reação. As consequências da adultização precoce são muito sérias. Os nossos jovens são emocionalmente despreparados. Jovem assumindo casamentos e filhos sem estrutura nenhuma, sem nenhum apoio. E muitas vezes não é porque os pais não querem apoiar, é porque os jovens não querem escutar os pais. E eles não sabem lidar com as pressões da vida, com as responsabilidades e principalmente com as renúncias. Eles acham que vida de casado, agora que assumiu um relacionamento, eu não tenho que renunciar a nada. Eu posso continuar exatamente levando a vida que eu estava levando. E isso é um grande erro. É um grande erro. Por isso que a maioria dos jovens, eles estão espiritualmente fracos. Porque o problema hoje é o contrário. Eles estão vivendo como adultos sem ter maturidade espiritual de adulto. Então esse é o detalhe. Eles querem viver como adulto, querem ter a sua situação sexual já antecipada, quer ter seus relacionamentos, quer ter sua casa, quer ter suas liberdades e quer ter as suas privacidades. Muito precoce. Mas eles querem ter essas privacidades, eles querem viver como adultos, mas sem ter maturidade espiritual de adulto. Maturidade espiritual não tem a ver com idade, mas sim tem a ver com nível de desenvolvimento em Deus. É quando a pessoa deixa de ser menino na fé e passa a viver como alguém firme, consistente, responsável espiritualmente. Porque a partir do momento que você começa a entender isso, aí então você está conseguindo atingir a sua maturidade. Mas você está procurando isso muito cedo.
Porque Paulo diz para nós em 1 Coríntios 13, 11, ele diz que quando era menino, ele fazia as coisas de menino, ele falava como menino, ele agia como menino. Então, criança espiritual, ela vive por emoção. Quando você ainda é menino, você vive por emoção, você é imaturo, você só busca Deus quando precisa. Por exemplo, deu errado alguma coisa no relacionamento, aí você busca Deus. Você quer conquistar uma pessoa, você busca Deus. Você quer um carro, você busca Deus. Você quer algo, então você busca Deus, porque você vive na emoção. Agora, quando você é um adulto espiritual, então você vive por convicção. O adulto espiritual, ele é maduro, ele busca Deus todos os dias, com ou sem necessidades. Assim como diz Paulo, ele aprendeu a ser feliz quando ele estava com muito, quando ele estava com pouco, quando ele estava com fartura, quando ele estava em escassez, quando ele estava com frio, quando ele estava com calor. Então assim, nós devemos ser adultos espirituais. Mas os nossos jovens, eles ficam buscando antecipar tudo isso. Então você entende que aí as consequências vêm, o destino é comprometido, aí começa abandono do estudo, sonhos interrompidos, chamado sufocado. Então tudo isso que era para você viver tranquilamente, você terminar os teus estudos, você projetar teu futuro, aí é interrompido, porque agora você é um pai precoce, é uma mãe precoce. Sonhos interrompidos, você sonhava em viajar, você sonhava nisso, naquilo, mas agora vê os filhos, vê as responsabilidades, e agora tudo está limitado. Quando a pressa traz a dor, e você não percebe, porque há caminho que ao homem parece direito, mas só parece. Porque muitos jovens dizem: não, eu dou conta, não, eu estou pronto, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é o que nós mais escutamos. Quando o pai vai conversar, o filho fala: não, pai, eu sei, mas pode ficar tranquilo, eu dou conta. Não, eu já sou pronto, eu estou pronto, eu sei o que é ser pai. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Se você soubesse o que estava fazendo, não teria feito o que você fez. O que você precisa entender, filho, é bênção. Filho é uma bênção do Senhor, é uma bênção maravilhosa, mas tudo no tempo certo, tudo na hora certa, não pulando etapas. Casamento é uma bênção, você namorar é uma bênção, você ter alguém do seu lado é uma bênção. Mas no tempo certo. No tempo certo, porque a Bíblia nos alerta que nem tudo parece certo, que parece que é certo. Porque o mundo tem influenciado, ele tem acelerado a geração, essa nova geração, e os nossos jovens, as nossas crianças estão caindo na cilada de Satanás. Hoje nós temos redes sociais incentivando sexualização precoce, nós temos cultura que banaliza casamento, nós temos pressão para viver tudo agora. Você olha e fala: não, mas meu amigo faz, se eu não fazer eu sou careta. Não, eu preciso ir, porque se eu não for eu sou careta. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fumar, eu preciso beber, eu preciso disso, daquilo. E você então cai na cilada de Satanás, porque esse mundo nós não podemos conformar com ele, porque está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós não conformarmos com este mundo, porque é um mundo pecaminoso e caído. Mas nós queremos viver tudo agora, tudo de uma vez, porque o mundo diz para mim, para você: aproveita, vamos lá, tá aí, tá fácil. Mas Deus diz: espera o tempo certo. Espera o tempo certo.
Quem quebra princípios colhe consequências. Entenda, porque os jovens, eles estão se tornando pais antes de serem filhos maduros. Você não aprendeu nem a obedecer seu pai. Você não aprendeu nem a honrar teu pai e tua mãe, e você já está querendo ser pai. Maridos, esposa, você está querendo casar, você está querendo unir com alguém antes de se preparar, antes de você saber o que é um relacionamento. Você, a partir do momento que você se torna pai, você se torna mãe, vocês vão ser responsáveis por vidas, mas você está querendo ser responsável por uma vida sem você saber cuidar da sua própria. Aí o resultado: famílias desestruturadas, feridas emocionais gigantes e ciclos de dor, de sofrimento repetitivo. Jesus, Ele nos ensinou, Ele crescia em processo. A palavra do Senhor em Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha isso! Jesus era Deus, mas Ele respeitou o processo. Ele não pulou fases, Ele não assumiu o ministério antes do tempo. Se até Jesus esperou, quem somos nós para atropelar o tempo? Mas parece que se você não viver tudo de uma vez, ainda não está bom. Respeitar o tempo de Deus quer dizer para você que esperar não é perder tempo. Esperar é você ser preparado pelo Senhor, é você estar no caminho certo, é você estar tendo uma vida cristocêntrica, é você estar deixando Jesus guiar os teus passos, os teus caminhos, porque aí vai tudo bem. Aí vai tudo bem. Mas nós temos uma geração que Deus está chamando de volta. Tem uma geração que Deus está chamando de volta para o tempo certo. Para o tempo certo, porque você tentou viver antes da hora e agora está carregando um peso que não era para ser seu. Deus manda te dizer hoje: volta para o processo. Volta para o lugar de filho, volta para o tempo certo. Tem jovens aqui cansados, feridos, sobrecarregados, mas Deus está te dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança. Enquanto há fôlego, há esperança. Jeremias 31:17 diz: ainda há esperança. Confia no Senhor, porque o que foi precipitado Deus pode restaurar, o que foi adiantado Deus pode alinhar, o que foi quebrado Deus pode reconstruir. Se você sente que pulou fases, assumiu coisas antes da hora, está carregando um peso que não era para você, hoje é dia de realinhamento com o Senhor. Coloca a mão no teu coração. Fala: Senhor, eu me arrependo de ter pulado fases. Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, porque quem respeita o tempo de Deus vive o melhor que vem dEle, Pai. Vive o melhor que vem dEle para a minha vida, para a sua vida. Senhor, me abençoe. Senhor, me dê o direcionamento certo daqui em diante. Senhor, me ajude, que eu volte para os caminhos do Senhor, para que eu não venha atropelar o tempo, para que eu venha saber esperar, para que meu coração venha acalmar em Ti. Porque o Senhor pode mudar a história, e eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, em nome de Jesus, Pai. Eu quero ser um filho obediente, eu quero honrar meu pai, eu quero honrar minha mãe, eu quero honrar a Deus.
Pai, aquilo que eu fiz de errado, me perdoe. Eu sei que as consequências vêm, mas que o Senhor venha daqui por diante me ajudar, me instruir, me ensinar a levar uma vida de acordo com os teus mandamentos, de acordo com os teus estatutos, para que eu venha ter uma vida cristocêntrica em Cristo Jesus. Amém. Eu preciso mudar de vida, porque eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Deus seja louvado. Eu quis crescer antes da hora, quis viver tudo sem esperar. Troquei processo por pressa, e agora não sei como voltar. Carreguei pesos que não eram meus, feridas que eu não entendi. Sorri por fora, mas por dentro tinha tanta coisa em mim. Eu me perdi tentando acertar, fui longe demais pra me encontrar, mas no silêncio eu ouvi tua voz chamar. De Deus. Me disseram vive agora, mas não falaram do depois, das noites sem resposta, do vazio que ficou em nós. Eu pulei fases da vida, ignorei tua direção. Agora eu tô cansado de viver na minha própria mão, mas tua graça me encontrou no meio do meu caos, e mesmo ferido eu ouço teu chamado. Volta pro tempo certo, volta pro meu querer. Eu nunca perdi o controle, mesmo quando você se perdeu. Eu curo o que foi
vive o melhor que vem de Deus. Tudo tem o seu tempo, e eu tô te ensinando a esperar.